Todas as descrições relativas a uma mesma vida são perfeitamente idênticas entre si. Apenas este fato já nos permite deduzir que a boa-fé do espírito exteriorizado, tendo reconquistado sua inteira liberdade por uma ou várias horas, é incontestável. Não se poderia tecer este argumento, esta prova moral de boa-fé, com respeito a uma pessoa no estado de vigília, sob pretexto de que ela não varia jamais seus relatos de um mesmo fato, de uma mesma história. Ora, aqui apenas a memória está em jogo, e o cálculo, a astúcia, o interesse podem guiar a individualidade em questão, que age seguindo uma tática prevista e definida. Ela se dá conta de que não darão crédito ao que diz a não ser que o exponha da mesma maneira, invariavelmente. Temos destes exemplos a cada dia na vida cotidiana. Porém o espírito exteriorizado de um sujeito elevado ao sono magnético lúcido não faz cálculos dessa natureza. Trata-se aí de futilidades terrestres, que não são consequentemente de seu domínio, dele espírito, e ele as deixa às personalidades materiais cujo caráter ou temperamento a isso se acomodam e aí encontram proveitos egoístas. A segunda hipótese do professor é bastante sensata. As conversas familiares do pai poderiam, é verdade, gravar-se na mente do sujeito que, então, durante o sono provocado, poderia construir sua nova personalidade. Mas, vejamos. Estimamos que esta hipótese não se adapta aos fenômenos realizados com a Sra. J, porque não se trata de uma só, única e mesma personalidade criada por ela, mas de várias. Ora, a partir da terceira vida inclusive, Jules Robert, 1780 a 1738, e retrocedendo até a sétima vida, Irmã Marte, de 1010 a 923, as personalidades que a Sra. J retorna não apresentam mais a mínima relação com sua vida atual, nem com sua segunda vida, a de Marguerite Duchesne, de 1860 a 1835, nem com as conversas familiares que teriam permitido ao sujeito construir esta segunda personalidade. E então? Nenhuma prova científica pode ser dada como apoio à nossa maneira de ver. Somos levados a raciocinar por hipóteses. No entanto, também nenhuma prova jamais nos será dada como apoio a uma tese diferente, contrária e oposta. Intimamente, em razão das informações precisas dadas pelos espíritos nas sessões de evocações sérias a respeito de tudo que se refere às evoluções da alma em suas múltiplas existências e às suas encarnações, cremos intuitivamente, e sinceramente, que o maravilhoso sujeito do qual falamos revive realmente as existências reais que viveram sobre a Terra. Erros de datas, de locais, de detalhes são suscetíveis de se produzirem no relato que ele nos fornece, entretanto provém talvez da insuficiência de desprendimento do espírito, insuficiência no entanto relativa, uma vez que o desprendimento perispiritual e anímico é submetido a um limite que não poderíamos ultrapassar, sem romper o cordão fluídico que une o corpo à alma e sem conduzir à morte. Quanto à terceira hipótese admitida pelo Sr. Bouvier, confirmamos as apreciações que a segunda nos sugeriu, substituindo a influência presumida das conversas familiares por outra não menos presumida e supositiva, a influência dos dados históricos adquiridos pela Sra. J. durante seus estudos. A quarta hipótese desenvolvida é a nossa, e estamos persuadidos de que o trabalho dos pesquisadores, dos sábios imparciais, dos psiquistas e psicólogos sinceros, que se darão ao trabalho de estudar as manifestações submetidas a seu exame, dar-nos-ão como resultado a prova científica visando aos fatos sobre os quais não se pôde até o momento senão conjecturar. Não desesperemos, pois, como diz tão justamente Eugênios, em um de seus belos livros. Só no meio da desordem universal a ciência caminha para frente sem parar, sem refletir. O que procura, ela não poderia dizer, conta com muitos pioneiros, mas poucos pensadores. Os pioneiros abatem e desbravam. O que surgirá nesta terra nova? A imortalidade ou nada? A matéria ou o espírito? Deus ou o ateísmo? Ela ignora, porém avança sempre. Para saber aonde vai é necessário planar acima dela. Ela procura Deus, mesmo quando nega e, apesar de suas negações, ela o encontrará. Caso N. Graus 9 Sr. Surel, 1905. O sujeito é um jovem soldado, servindo voluntariamente numa infantaria, servidor de seu estado, possui certificado de estudos, saúde normal. Foi adormecido em Lyon pelo Sr. Bouvier em presença do pastor Fouliquet, que toma notas. Eu aqui as resumo. A regressão da memória na vida atual faz-se como habitualmente.
Segunda vida. Louis Fargeal é filho de um barqueiro do Rio Rhône que mora na região de Brotteaux. Frequenta pouco a escola, aprende com dificuldade. Aos 15 anos trabalha com seu pai no Rhône e assina Fargot Louis. Tem 16 anos quando o rei Luís XVI é decapitado. Ele, portanto, nasceu em 1778. Aos 17 anos entra para o exército e vai para Grenoble. Aos 20 anos participa da campanha contra os ingleses em Toulon. Seria, portanto, em 1798. No entanto, a tomada e a retomada de Toulon contra os ingleses deu-se em 1793. Aos 22 anos é suboficial. Assiste à capitulação de Ulm. Novo erro, a capitulação de Ulm foi em 1805 e ele tinha 22 anos em 1800. Ele dá o nome de seus oficiais sucessivos. Tem 28 anos quando Napoleão se faz consagrar pelo Papa, seria portanto em 1806, porém a consagração foi em 1805. Aos 32 anos é oficial. Aos 34, portanto em 1812, acompanha Napoleão à Rússia, que é obrigado a fugir, Sikh. Tem 41 anos, portanto em 1819, quando Napoleão, que estava exilado numa ilha, volta à França. O rei enviou contra ele o general Ney, porém este não o prendeu. Ele parte de Chalon para lutar contra os ingleses e os alemães. Está em Sedan, é o general Ney que ele comanda. Ele luta nas fronteiras da Alemanha, em direção à Bélgica. Aqui há a confissão entre o tio e o sobrinho. Aos 41 anos Ian assiste a uma batalha travada sobre o Monte Saint-Jean. O general Ney encontra-se no Planalto e a artilharia é posicionada nos flancos do Planalto. Os alemães avançam, tendo os ingleses à esquerda. Napoleão ocupa um casebre na estrada. A situação dos alemães não é boa e retrocedem perseguidos, porém retornam após terem recebido reforços. Napoleão também espera reforços, que não chegam. Aí Fargeal descreve a manobra que fez sua tropa. Ouve-se o canhão que chega, esperase que seja Grouchy, não, são os alemães. Fargeal é então ferido fatalmente, faz-se com que ele assine e então assina Louis Fargeal. Intervalo entre a segunda vida e a vida atual. Ele encontra-se no espaço no estado de espírito e recorda-se do que se passou no momento de sua morte. Deixou com um suboficial da 2ª Esquadra de Infantaria e uma carta para o Marechal Ney. 92, fazia 2 anos que ele havia morrido. Foi em 1815. Transporta-se ao local onde foi morto e o procura num mapa pertencente a um habitante. Procura o nome da região. Lê Cartelou, depois vê Louis, em seguida, Waterloo. Percebe no campo de batalha sua carteira, que contém a certidão de nascimento. 92. Nota da editora, não há erro na referência às 2 patentes. Michel Ney foi promovido a general em 1799. Napoleão o fez marechal em 1804. Foi executado em Paris, em 1815. Intervalo entre a segunda e a terceira vida encontra-se no espaço. Tudo lhe faz real. Dá-se conta de que não tem corpo. É-lhe pedido que assine seu nome. Ele não pode. Terceira vida. Ele é um ser estúpido, mas não infeliz. Parece ser um homem bretão. Ouve-se que pronuncia palavras como Ayazeto, Arcovi, Aralpos, Rainoco. Intervalo entre a terceira e a quarta vida. Ele encontra-se no espaço, mas não está satisfeito. Vai-se perfeitamente onde se quer ir, basta querer e chegar-se lá. Não é preciso nem beber, nem comer, nem trabalhar, mas é aborrecido. Quarta vida. Ele é camponês da Franche-Comté, perto do castelo de Donfort. Chama-se Richard. Casa-se aos 19 anos e tem 2 filhos, Henri e Justin. Trabalha a terra do senhor a quem dá a metade das colheitas. Frequentemente é passado para trás, seja pelo senhor, seja pelo padre. Aos 40 anos diz que tem uma doença no ventre, porém é preciso trabalhar senão o senhor lhe bate. Seus filhos são levados à guerra e morrem. Frequentemente passa fome, alimenta-se de pão, de leite e de fruta. Seu pai lhe disse que ele já comeu carne de porco uma vez. Não tem cama, dorme sobre a palha. Sua roupa, que se compõe de uma camisa e uma calça branca, custou-lhe 2 medidas de trigo. Morre aos 70 anos. Caso N. Graus 10 Victoria, 1905. Essa mulher exercia em Voiron o ofício de sonâmbula. Tinha cerca de 40 anos quando a estudei. Seu marido, em 1905, a magnetizava. 93. Adormecida magneticamente, ela sentia a doença das pessoas que vinham consultá-la e lhes prescrevia instintivamente, dizia, os remédios apropriados.
93. Nota da tradutora. Allan Kardec esclarece-nos que o sonambulismo chamado magnético tem relação direta com o sonambulismo natural e que a única diferença reside no fato de que aquele seja provocado. Ver elucidações sobre sonambulismo no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e capítulo 14 tópico 172 de O Livro dos Médiuns, também de Allan Kardec. Apresenta pontos hipnógenos e esterógenos nos locais habituais e de maneira bem nítida. Os passes longitudinais adormecem e determinam uma exteriorização bastante confusa da sensibilidade. Ela prestou-se a minhas experiências durante 3 sessões, durante as quais pude determinar a regressão da memória na vida atual, com mudanças de letra e 2 personalidades anteriores. Na mais antiga, ela é uma menina, chamada Maria Mazode, que cuidava de ovelhas e fiava na herdade de Chagny. Há senhores que dizem que brevemente os castelos serão demolidos. Eles são agora soldados por 14 anos. Ela morre aos 69 anos. Morta, ela não sofre, mas aborrece-se, encontra-se na obscuridade, queria voltar a ser viva e inteligente. Reencarna na pessoa de Jean Chastellieri, nascido em 1739, em Gonestelle, Ardèche. O pároco ensina primeiramente a falar um pouco de francês e, em seguida, ele estuda para entrar no seminário e tornar-se padre. Não consegue e casa-se com uma religiosa que lhe seduziu chamada Marianne Lacroix, de Montagnac, comuna de Saint-Andéon de Bourlhenc. Estabeleceu-se como professor primário em 1850, em Crozet de Mézillac, onde permanece 3 anos, em serviço da via férrea. Morreu aos 69 anos em consequência do excesso de bebida. Estes detalhes extremamente precisos e acompanhados de mímica bastante expressiva, relativamente aos diversos períodos de sua vida, levaram-me a escrever ao presidente da Câmara Municipal de Crozet para saber se havia conservado a memória de um professor chamado Chastellieri. A resposta negativa foi comunicada ao médium, que não se admirou, porque ele tinha ficado pouco tempo nessa localidade, porém, lá devia haver ainda alguns de seus alunos, particularmente Pascal Bacominieri e Valete. Enderecei-me então ao pároco e que ainda a resposta foi negativa. Caso N. Graus 11. Juliette, 1905. Encontrei, em 1905, em Grenoble, no ateliê do Sr. Urbain Basset, diretor da escola de escultura dessa cidade, uma moça chamada Juliette Durand, que lhe servia de modelo para uma estátua da cantora cambojana. Juliette tinha então 16 anos. É filha de um pequeno banqueiro de dia que faliu e morreu há 10 anos. Sua mãe contraiu novas núpcias com um operário eletricista chamado Perret, e os 3 viajam de cidade em cidade procurando emprego, tanto para Perret, que é de índole aventureira, como para a pequena Juliette, a quem fizeram posar há já muito tempo nos ateliês de pintura e de escultura. Segundo o que Juliette me disse, ela posou em Paris para Bourguereau e Rochegrosse. Este, que se tinha afeiçoado à criança, a teria levado a Argélia para passar um inverno com ele. Ela tinha uma irmã religiosa em Valence e uma outra, morta durante o parto recentemente, casada com um guarda-livros de Lyon. Um irmão de seu pai, morto igualmente há pouco tempo, era farmacêutico principal do exército em retiro em Paris. Essa jovem, que tem boa saúde e belíssimo corpo, é muito simpática e teve até aí conduta bastante regular. Sofre pela vida que leva e gostaria de ter uma profissão manual que lhe permitisse não mais posar, pois respeitavam-na apenas quando era criança, o que não mais acontece agora que ela é adulta. Não possui nenhuma instrução, sabe apenas ler e escrever e jamais ouviu falar de espiritismo ou de magnetismo. Após ganhar sua confiança, graças a algumas visitas ao ateliê do Sr. Basset, pedi-lhe permissão para fazer algumas experiências com ela. O Sr. Basset, que está bastante a par dos fenômenos psíquicos, encorajou-a e pude assim ter com ela, no ateliê, ou em meu apartamento de Grenoble, ou ainda em minha casa de campo em Agnelas, 8 sessões as quais vou relatar sumariamente. Primeira sessão, 31 de julho de 1905. Constato, no estado de vigília, a atração exercida pela mão colocada sobre as costas, a percepção de odores sugeridos após ter tampado o nariz do sujeito com meus dedos colocados em forma de pinça, a existência de pontos hipnógenos e esterógenos, assim como as localizações cerebrais nos locais habituais e, enfim, a sugestibilidade quando determino um estado superficial da hipnose pela pressão de um ponto hipnógenos. Segunda sessão, 3 de agosto de 1905.
Adormeço Juliette com auxílio de passos longitudinais e conduzo o sono magnético até o estado de raporte. Constato então a exteriorização da sensibilidade. Tento, quando ela se encontra levemente adormecida, fazê-la tomar posições por sugestão. Ela faz essas posições menos bem do que quando está desperta e diz que isto a fatiga. A música não produz nenhum efeito. Terceira sessão, 6 de agosto de 1905. Faço Juliette vir hoje à minha casa para apresentá-la ao Sr. François Porro, professor de astronomia da Universidade de Genova, nesse momento em Grenoble participando do congresso de AFAS, e algumas outras pessoas. Propus-me, sobretudo, fazê-la constatar a exteriorização da sensibilidade, porém, após ter adormecido Juliette através de passes longitudinais. Fiquei bastante admirado de não constatar essa exteriorização. Pensei que, intimidada pela assistência onde ela conhecia apenas a mim, ela tinha se concentrado ao invés de exteriorizar-se. Para perceber-me de seu estado de espírito, pedi-lhe que me desse seu endereço. Respondeu-me com um endereço em Paris. Perguntei-lhe então sua idade. Ela pensou durante algum tempo e terminou por me dizer, 10 anos. Reconhecendo o fenômeno que eu havia acabado de estudar em Aichi, tentei fazê-la retroceder ainda mais, continuando os passes, porém não consegui. Seu espírito apresentava como que oscilações, passando alternadamente de sua idade atual à idade de 10 anos. Manifestando-se a fadiga, não insisti e despertei-a com passes transversais. Quando Juliette retornou a seu estado normal, conversou conosco calmamente. Readormeci-a então com passes longitudinais e obtive desta vez a exteriorização da sensibilidade. Conduzi o sono até a formação dos 2 meio-fantasmas, que ela percebeu de maneira confusa, como um vapor cinza, uma, à sua direita, o outro, à sua esquerda. Chegando a esse ponto, ela pareceu sofrer e eu parei. Despertei-a com passes transversais. Quando ela me pareceu ter retornado ao estado de vigília, eu quis desprendê-la completamente, continuando um pouco os passes, apercebi-me então de que ela adormecia de novo. Apesar de admirado ao ver desenvolverem-se nela tão rapidamente essas faculdades anormais, eu quis ver o que poderia obter assim. Após 2 ou 3 minutos de passos transversais, perguntei-lhe onde ela se encontrava naquele momento. Respondeu-me que estava em Genebra há 2 anos. Havia deixado Grenoble em 28 de maio de 1906, porque seu padrasto ficara desempregado. Continuava a posar, o que aborrecia muito. Tendo-me parecido bastante longa a sessão, reconduzi Juliette a seu estado normal com passes longitudinais. Ela despertou sentindo-se bem e sem recordar-se do que havia ocorrido. Quarta sessão, 11 de agosto de 1905. Adormeço Juliette por meio de passes longitudinais e levo-a rapidamente ao momento do nascimento, sem sugestão, restringindo-me a perguntar-lhe de vez em quando a idade que ela tinha em cada momento. Continuando os passes longitudinais, constato que ela muda de personalidade. Não mais se encontra num corpo carnal, vive numa semi-obscuridade e não sofre. Vê espíritos luminosos, porém não tem permissão para falar-lhes. Ela foi o homem chamado Francisque Bominabri que morreu há muito tempo. Esse Francisque é mais ou menos indiferente à sorte daqueles que deixou na terra. Seus sofrimentos são necessários e de muito pouca duração com relação à eternidade. Julgando fora de propósito ir mais longe no passado, desperto lentamente Juliette através de passes transversais. À medida que ela vai despertando, levo a contar-me os eventos ocorridos em sua vida na idade em que a paro e faço a escrever. A figuram das escritas obtidas assim nas idades de 3, 4, 6, 12 e enfim 16 anos, quando ela volta em seu estado normal. Quinta sessão, 20 de agosto de 1905. Esta sessão foi consagrada à pesquisa de detalhes relativos à personalidade Bominabri, a qual Juliette é levada por meio de passes longitudinais. Bominabri é belga. Em 1818 tinha 32 anos, era casado e trabalhava em Angoulême como tipógrafo. Assina sem hesitação seu nome. 3 anos depois, em 1821, separa-se de sua esposa porque ela tinha má conduta. Ele fica muito triste com isso. Morre aos 45 anos, em 1831, de uma doença no coração. Separou-se de seu corpo carnal sem muita dificuldade, seu corpo astral saiu pela cabeça. Seguiu seu enterro e reconheceu as pessoas que a este assistiram. As orações do padre fizeram-lhe bem,
A água benta afastou os maus espíritos. Ele não observou a parede fluídica que o padre produziu circulando o caixão na igreja. Quando Juliette reencarna em seu corpo atual, não toma posse deste senão no momento em que ela sai do ventre de sua mãe, e ainda assim parcialmente. Ela penetra em seguida pouco a pouco de maneira a encontrar-se completamente nele em idade de aproximada de 7 anos. Ver o caso N. Graus 3, como resultado de uma investigação que fiz com pessoas a mim próximas, obtive que as lembranças da primeira infância apresentam-se em geral sob a forma de um quadro. Vemo-nos a nós próprios concluindo o ato de que nos recordamos, como se houvéssemos observado o exterior do corpo. Sexta sessão, 25 de agosto. Adormeço Juliette através de passes longitudinais e faço assim recuar em direção ao passado. Em seguida, sem nada lhe dizer, mudo a direção dos passes e constato que a leva em direção ao futuro. Nota da editora: embora não apareça no original francês, o ano é ainda, obviamente, o de 1905. O registro é importante porque, como se vai ler em seguida, o sujeito aludirá à desencarnação do céu de Rochas, que só ocorrerá 9 anos depois, em 1914. Ela tem agora 20 anos. Deixou Grenoble há 3 ou 4 anos. Está em Genebra, onde posa para um escultor, o Sr. Drouet, a quem o Sr. Basset a recomendou. A continuação dos passes transversais a leva aos 22 anos. Encontra-se em Nice. Resfriou-se posando. Tosse muito e não pode mais posar. Sob a influência dos mesmos passes, ela envelhece mais, seu rosto exprime sofrimento, acessos de tosse violenta sacudem, sua atitude é tão triste e tão resignada que emociona todos os assistentes. Enfim ela morre, sua cabeça inclina-se sobre o ombro, os membros caem inertes. Alguns passes ainda e ela pode responder-me. Morreu aos 25 anos. Em 1914. Seu corpo astral desligou-se do corpo físico rapidamente e sem sofrimento. Ela se lembra de ter sido Juliette, que sempre se manteve virtuosa. Anteriormente ela foi um homem que morreu jovem, um bravo homem que também sofreu bastante durante sua vida, porque, antes, havia sido uma mulher má. Retorno ao estado normal com a ajuda de passes longitudinais. Sétima sessão, domingo, 3 de setembro. Juliette veio hoje a Voiron para ver seu padrasto, cujo emprego arrumei junto a um eletricista da cidade. Ela retornou à minha casa de Campo de Agnelas onde passou o dia. Dessa forma, pude realizar 2 sessões consecutivas, uma pela manhã, outra à tarde. Sessão da manhã. Através de passes longitudinais e sugestões unicamente relacionadas ao tempo, adormeci rapidamente e Juliette a conduzir a personalidade de Bominabri. Bominabri não é belga como eu acreditava, ele tinha apenas origem belga, sua mãe era belga. Quanto a ele, não sabia onde havia nascido por causa da vida aventureira de sua mãe, que era cantora. Aos 18 anos, ambos estavam em Angoulême para a temporada teatral. Um dia ela o conduziu à estação com o senhor, mas, no momento da partida, deu-lhe uma incumbência qualquer. Quando ele retornou, não encontrou mais ninguém e, desde então, nunca mais reviu ou teve notícias de sua mãe. Abandonado, procurou emprego como aprendiz numa gráfica. Levado há 10 anos antes, através de passes longitudinais, ele estava no interior, junto aos camponeses, onde sua mãe se havia instalado. Que faz sua mãe? Mas eu já lhe disse. Dessa maneira Juliette guardou, ao menos parcialmente, a memória do que ela disse quando estava progredida no tempo. Nesse instante, constato que a sensibilidade de Juliette está exteriorizada alguns centímetros em torno de seu corpo, o que acontece com ela sempre que passa por outra fase da vida terrestre. Continua os passes adormecedores. Francisca está no ventre de sua mãe, o corpo, mas não a alma. Continuação do mesmo gênero de passes. Aparição de uma nova personalidade, a de uma menina morta em tenra idade. Ela está na obscuridade, porque, antes de ter sido essa menina, teve, como mulher, uma longa existência onde se conduziu mal e abandonou seu marido e suas crianças. Recorda-se dessas lembranças e sofre com elas. Nenhuma sensibilidade ao redor do corpo, mas apenas em torno da cabeça como se o corpo astral se desprendesse pelo alto desta. Foi o que eu já vi observado a cada vez que Juliette se acreditava na erraticidade entre 2 vidas terrestres. Em seguida vou rapidamente ao despertar sem parar na vida terrestre de Francisque. Quando vou muito rápido com os passes, Juliette parece sofrer e pede-me para ir mais lentamente. Francisque morre,
Interrogo-o sobre seu estado. Ele encontra-se numa semi-obscuridade e sofre apenas algumas vezes. Constato, uma vez mais, que a sensibilidade não existe nem na pele nem ao redor do corpo, exceto acima da cabeça, de onde ela se eleva em coluna. Sessão da tarde. Encaminho Juliette desde o início em direção ao futuro por meio de passes transversais auxiliados por sugestões relacionadas ao tempo. Ei-la algumas semanas após o momento em que nos encontramos. Mantém sua cabeça entre as mãos, parece muito triste e fala com dificuldade. Seu padrasto não permaneceu na casa onde o empreguei, encontra-se agora numa usina das redondezas de Voiron, a qual ela não pode precisar. Continua trabalhando com a passadeira para seu aprendizado, o que não convém a seus pais, que prefeririam vê-la posar sem interrupção. Continuação dos passes transversais. Ela deixou Grenoble e está em Genebra. Tem ainda grandes aborrecimentos com seus pais e recusa explicar-se sobre este assunto. Ela gostaria muito de escrever a seu tio de Paris, porém sua mãe, que está indisposta com ele desde seu segundo casamento, a impede. Tem agora 25 anos e mora em Nice, para onde vai primeiramente sozinha, e onde, em seguida, sua mãe se uniu a ela. Tosse e aperta o peito com ar de sofrimento. Constato que sua sensibilidade está exteriorizada em torno do corpo. Alguns passos transversais ainda e Juliette morre. Sua cabeça cai sobre o ombro, seus membros estão inertes. A sensibilidade não mais existe ao redor do corpo e localizou-se acima da cabeça. Continuação dos mesmos passes e, em seguida, novo interrogatório. Ela está feliz por ter morrido, não sofre e não se encontra na obscuridade. Recorda-se daqueles que foram bons para com ela, especialmente o coronel de Rochas, que morreu 2 anos antes dela, em 1916, de uma doença da qual sofria há muito tempo. Nota da editora, O Céu. Alberto de Rochas faleceu, como já foi visto, em 1914. Continuo os passos transversais e constato que sua sensibilidade retorna em torno do seu corpo. No momento em que paro para interrogá-la, ela está reencarnada no corpo de um menino bastante pio. Depois este menino entra para o seminário. Pergunto-lhe se crê no céu e no inferno tais como lhe ensinam e ele responde sorrindo que não é exatamente como dizem. Pressiona o ponto da memória sonambúlica no centro da fronte para que se recorde de suas vidas passadas. Ele sorri ainda, fazendo um sinal de aprovação com a cabeça. Passes longitudinais sem interrupção até o retorno à vida normal, constatado pela sensibilidade cutânea e o estado da memória. 8ª sessão, 13 de setembro. Eu gostaria de saber como Juliette vê o futuro, se é apenas uma previsão do conjunto dos acontecimentos ou se ela vive esses acontecimentos em todos os seus detalhes. Para apressar a caminhada no tempo, por sugestão, previno-a, antes de adormecê-la, de que vou esforçar-me por fazê-la ver sua vida futura. Passes transversais. Ela encontra-se em Genebra. Peço-lhe que me conte o que fez na véspera. Levantou-se às 7 horas, tornou café com leite, em seguida foi posar para o Sr. Drouet, que mora bem próximo, na rua Jean-Jacques Rousseau. Ele trabalha numa estátua e ela não sabe o que esta representa. Você entende, ele se crê muito bom nisso, mas eu não acho. Voltou para casa para almoçar, comeu tomates recheados e salada de alface. À tarde lavou um pouco de roupa. Em seguida jantou e deitou-se. Pergunto-lhe se me conhece. Ela hesita um pouco, depois me salta ao pescoço. Oh, senhor de Rochas, como estou contente em revê-lo. A conversa inicia-se como se eu tivesse vindo fazer-lhe uma visita, de passagem em Genebra. Ela me diz que gostaria muito de não mais posar, que uma senhora lhe prometeu encontrar-lhe uma vaga para trabalhar com uma passadeira. Ela posa com frequência na Escola de Belas Artes. São simplesmente poses para os alunos, elas não significam nada. Os artistas em geral não são desonestos com ela. Há no entanto um velho pintor, que a havia visto com o Sr. Drouet, que lhe escreveu para fazer-lhe uma declaração de amor. Você quer que eu lhe mostre sua carta? Ela é bastante engraçada. Sim, vá procurá-la. Ela levanta-se rindo, depois hesita e senta-se de novo dizendo-me que não sabia mais onde a havia posto, mas que ia contá-la a mim. O pintor fazia-lhe muitos cumprimentos, desejava ter uma entrevista sozinho com ela e pedia-lhe que fosse, ou a um encontro para o dia seguinte às 7 horas da noite perto do bar que fica no final da rua Jean-Jacques Rousseau, ou uma resposta com as iniciais BP. Você bem sabe que não respondi e que não fui ao encontro. Ela não se mostra mal de saúde,
No entanto, tosse com bastante frequência e tem suores durante a noite. Digo-lhe para olhar seus pulmões, ela vê grandes buracos. Alguns dias antes, tendo ouvido tossir, pedi-lhe, no estado de sono, para olhar seu pulmão. Ela não sabia o que era o pulmão. Quando lhe expliquei, dirigiu seus olhos em direção ao peito e disse ver pequenas cavidades. Continua a caminhada em direção ao futuro pelo processo habitual. Doença inicie. Tosse dilacerante. Morte. Alegria por estar liberta da vida. Ela pagou a dívida de suas faltas, resta-lhe progredir intelectualmente. Reencarna numa família afortunada e chama-se Emily Chamet. Sua mãe morre dando à luz. Seu pai é proprietário de uma importante fábrica de telhas e mora no campo, numa bonita casa. Emily tem, desde a infância, o desejo de tornar-se padre. Entra para o grande seminário e, pouco depois de sua saída, em 1940, é nomeado vigário no Havre. Não crê inteiramente em tudo o que ensina, porém o que ensina é satisfatório para a maioria das pessoas. Encontramo-nos ainda na República, mas as relações entre a Igreja e o Estado modificaram-se várias vezes desde o começo do século. Peço-lhe que escreva seu nome. Ele me olha com um ar inquieto. Para quê? Eu estudo as relações que possam existir entre a escrita e o caráter. Olha só, é engraçado, não me recordo mais como se escrevem as letras. Enfim, após 2 tentativas que ele apaga, dá-me a assinatura. Conversando com a personalidade Chalmette, tomo amigavelmente Juliette pela cintura como faço frequentemente quando estou contente com suas respostas. Ela sempre acolhe com prazer esta demonstração de afeto. Hoje não aconteceu assim. Ela levanta-se bruscamente com um ar severo. Que modos estranhos você tem. Além do mais, é preciso que eu parta. Preciso rezar a missa. Retenho-a por meio de passes longitudinais e reconduzo a seu estado normal. Foi minha última sessão com Juliette. Alguns dias mais tarde, ela envia-me um telegrama anunciando que a sua irmã de Lyon havia falecido ao dar à luz, que ela partia com sua mãe para cuidar do recém-nascido e que me escreveria em breve. Juliette e sua mãe foram em prantos despedir-se da passadeira, que não teve nenhuma dúvida sobre a realidade da causa apresentada para sua partida, porém como deixaram cartas em Grenoble, não queriam provavelmente que soubessem o seu endereço em Lyon. A.R. Apesar de suas promessas, nunca mais tive notícias dela. Em vão procurei em Lyon, em Genebra e em Nice. Talvez alguém possa encontrar este sujeito bastante interessante e ver o que se realizará de suas previsões. É por isso que deixei neste artigo os verdadeiros nomes dados às personagens. Até o momento constatei que, 1 graus ela deixou Grenoble 8 meses antes da data que havia indicado. 2 graus não há agora em Genebra nenhum escultor com o nome Drouet ou outro nome análogo. 3 graus o Sr. Basset não conhece nenhum artista com este nome e não deu nenhuma carta de recomendação a Juliette. 4 graus não foi encontrado em Angoulême nenhum vestígio de alguém chamado Bominabri, tanto em procedimentos de separação com sua esposa, como em registro de óbito. Caso N. graus 12. Senhora Marguerite Anne, janeiro de 1906. A senhora Marguerite Anne é uma jovem de 19 anos, inteligente que recebeu sólida instrução num convento de Toulouse. Tem boa saúde, é bastante esperta e hábil para todos os exercícios do corpo, montando a cavalo, conduzindo seu automóvel, caçando. Gosta de artes, pinta satisfatoriamente e lê muito. Casada há apenas alguns meses com um homem consideravelmente mais velho do que ela, vive hoje num pequeno burgo dos Pirineus no seio de uma família rica, mas bem abaixo dela em nível intelectual. Tive a ocasião de conhecê-la em casa de amigos meus, Sr. e Sra. X, que são seus primos. Conversamos sobre ciências psíquicas, que ela conhecia apenas muito vagamente e pelas quais logo se apaixonou, encontrando aí um alimento para sua atividade cerebral, sem emprego desde sua instalação em casa dos sogros. Pediu-me que adormecesse, o que consegui desde a primeira vez. Tivemos em seguida, frequentemente, 2 sessões por dia, durante mais de 2 semanas. Não tendo tomado notas, não procederei pela descrição de cada sessão. Limitar-me-ei a dar resumo das vidas que Marguerite diz ter vivido e as mencionarei em sentido inverso à ordem nas quais fizeram sua aparição. Para simplificar a exposição, contarei as coisas como se elas tivessem realmente acontecido. A mais antiga das vidas a qual pude chegar passou-se na Índia. O sujeito era então mulher, filha de um rajá e de uma escrava. Amava apaixonadamente um oficial inglês e, tendo sido descobertas suas relações, seu pai condenou-a a ser queimada viva.
A sentença foi executada, porém antes de morrer a jovem Diana enviou ao oficial inglês uma cesta repleta de rosas no meio das quais se encontravam 3 pequenas serpentes bastante venenosas, para que seu amante morresse e fosse unir-se a ela. Marguerite gozava da faculdade de ver, entre 2 vidas sucessivas, seu futuro e o das pessoas com quem viveu. Diz que seu pai, o Rajá, veio a ser Leon Denis, a quem ela conhece pessoalmente e por quem experimenta uma real antipatia, apesar de admirar seu talento e seu caráter. O oficial inglês era a encarnação de um ser que ela conheceu e amou sempre, uma alma gêmea que depois se tornou Carlo Duprel, seu guia atual. Na vida seguinte ela ainda é mulher, morava no Marrocos e fazia parte de uma ordem religiosa. Um bando de aventureiros espanhóis, que havia desembarcado no litoral, foi rechaçado pelos marroquinos, nas mãos de quem seu chefe ficou prisioneiro. Esse chefe foi aprisionado numa torre onde deveriam deixá-lo morrer de fome, porém ela apaixonou-se por ele, facilitou sua fuga e embarcaram juntos num navio que devia conduzi-los à Espanha. Ela morreu durante a travessia. O chefe espanhol, com quem desta forma ela manteve contato pela primeira vez em sua série de aventuras, tornou-se mais tarde MN, seu marido atual. Em seguida, ela foi um homem na Espanha. Era um fidalgo ladrão e brutal. Raptou uma menina que cuidava de cabras. Ele a amava muito, porém batia nela e tornou-lhe a existência muito dura. Apesar disso, ela o amava. Essa jovem camponesa teria sido uma de minhas encarnações precedentes, a qual sucederá primeiro uma encarnação como superintendente Fouquet, e, em seguida, uma outra como grande dama austríaca, amiga íntima da imperatriz Maria Luísa. É então que reencontro na terra o sujeito que se tornou o Marechal Ney e que uma viva amizade nos une. Enfim, reencontramo-nos ainda em nossa existência atual, onde também reencontro o chefe do bando espanhol que ela havia ajudado a evadir-se do Marrocos. Casa-se com ele como expiação de suas faltas passadas e no propósito de fazê-lo evoluir. Se, após ter trazido Marguerite a seu estado normal através dos passes transversais, continua esses passes, ela vai à direção ao futuro. Morre com cerca de 45 anos após uma vida bem triste onde todos os seus instintos foram abafados. Não teve filhos e nem serviu para nada. Alguns anos antes, seu marido havia falecido, o que foi um alívio para ela, porém já era muito tarde para mudar de vida. No espaço, encontra todos aqueles a quem realmente amou, Carlo Duprel, o coronel de Rochas, seus primos X. Está feliz por sentir-se livre e deseja reencarnar para contribuir com a evolução da humanidade. Reencarna, efetivamente, em pouco tempo. Ela é mulher, com uma situação independente, não se casa e me reencontra reencarnado como homem, solteiro. Unidos por pura amizade, entregamo-nos juntos ao estudo das ciências psíquicas. Pressionado pelo tempo e pela pesquisa de outros fenômenos, passei rapidamente pelos períodos compreendidos entre as diferentes encarnações, não insistindo em saber como ela é e vivia limitando-me a constatar sua faculdade de seguir seus amigos nas encarnações sucessivas. As mudanças de personalidade que ela afeta nessas diversas vidas são muito menos impressionantes do que com os outros sujeitos, são antes de tudo recordações que ela evoca, ao invés de papéis que ela representa. No entanto, no momento em que se dá a morte do general Ney, ela leva sempre sua mão ao coração e cai como que morta. 4 anos passaram-se desde as experiências que acabo de descrever. Não revi o sujeito, porém soube que, contrariamente ao que ela havia predito, teve um filho. Suponho que sua imaginação representou um papel preponderante nos fenômenos que acabo de descrever. Todos os seus instintos de vida ativa devem tê-la feito tomar o Marechal Ney como tipo do que ela teria desejado ser. A história das serpentes numa cesta de rosas foi, parece, assunto de um romance que ela teria lido, apesar de não se recordar. Enfim, tive ocasião de falar-lhe com frequência de Carlo Duprel, cujas obras eu me ocupava no momento em traduzir. Além dos fenômenos de regressão de memória e de previsão, Marguerite possuía faculdades psíquicas muito mais nítidas e independentes da sugestão. Era assim que, quando adormecia através dos passes, a sensibilidade exteriorizava-se e podia-se constatar a presença de 2 meio-fantasmas a cada um de seus lados e, em seguida, sua reunião, formando um fantasma único entre ela e mim. Este fantasma único ou corpo fluídico podia ser por ela enviado a locais afastados, porém não verifiquei a realidade dessas viagens. A transmissão do pensamento, a autoscopia e a mímica sob a influência da música foram obtidas quando as tentei. Estivemos um dia, inclusive,
a ponto de obter uma materialização com auxílio de um segundo médium, que viu uma personagem formar-se, enquanto Marguerite, completamente exausta, parecia tão perto da morte que tive de parar a experiência. Caso N. Graus 13 Henriette, 1906. 1 Graus Sessão. Adormeço Henriette facilmente e provoco a exteriorização da sensibilidade. O corpo astral parece formar-se acima da cabeça. No entanto, constato um pouco de sensibilidade nas faces a 1 ou 2 milímetros da epiderme. Este caso é especial porque o sujeito é uma mulher de 34 anos, mãe de família, perfeitamente equilibrada tanto moral como fisicamente, bastante instruída, ocupando no mundo, assim como seu marido, muito boa situação, e tendo, como católica fervorosa, pouca simpatia pelas teorias espíritas, que ela conhece apenas vagamente. Por outro lado, jamais foi magnetizada antes da primeira sessão, a qual relato. A cena se passa em Valença, em fevereiro de 1906 e a redação a seguir foi feita de acordo com as notas tomadas durante as sessões pelo marido da senhora Henriette. A sensibilidade exteriorizada pode fixar-se sobre um lenço de seda ou num copo de água. Desperto Henriette, ela apresenta os pontos hipnógenos habituais. Mesmo desperta, experimenta uma sensação de queimadura se um diamante lhe é apresentado em distância conveniente diante de um ponto hipnógeno. No estado de vigília tento sugerir-lhe que veja uma de suas amigas, porém a alucinação visual não se produz, ela se produz na 8ª sessão. Na noite que se segue a essa primeira sessão, Henriette dorme mal e sonha que um homem desconhecido, de expressão fria, a observa com simpatia e que, em seguida, a leva para o espaço sobre a forma de uma nuvem esbranquiçada, seu corpo fluídico. Ela ouve algumas pancadas rápidas. 2 graus sessão. Tão logo adormecida, Henriette vê seu corpo astral subir ao teto. A pedido meu ela pode, embora dificilmente, fazê-lo descer à sua altura. Sugiro-lhe que retroceda ao passado e, com a ajuda dos passes longitudinais, vemo-la aos 20 anos, aos 10 anos. Em seguida, após ter tornado a atitude clássica do feto, encontramo-la na erraticidade. Seu corpo está inerte sobre a poltrona e, como sempre acontece em semelhantes casos, responde dificilmente a meus chamados, começando por declarar que ela não é nada e não retomando senão pouco a pouco consciência de sua personalidade, isto é, da personalidade de sua vida anterior da qual fala mais frequentemente na terceira pessoa. De uma vez por todas constato que, nos períodos de erraticidade, assim como também nos períodos de encarnação, seu corpo astral permanece acima de sua cabeça. Henriette declara-nos que se encontra numa semiluz na penumbra. Seu marido observa-me que, de acordo com um relato sumário que fez a Henriette de uma sessão com Giuseppe a qual ele havia assistido, Henriette acreditava que, na erraticidade, as almas se diziam sempre na completa escuridão. Interrogo Henriette sobre a significação dos sonhos que seguiram a primeira sessão. Explica-me que o homem que levou seu corpo fluídico é um amigo que ela ainda não vê mas que virá em breve. Recorda-se de que foi uma mulher muito velha. Vai em breve encarnar, porém não sabe dizer se é para espiar faltas ou continuar sua ascensão intelectual ou moral. Parece cansada. Através de passes transversais, reconduzo-a ao instante atual e sugiro-lhe que viaje no espaço. Ela eleva-se bastante rapidamente com prazer. Vê muitas formas luminosas que se deslocam, também elas, bastante rapidamente sem olhá-la. É muito bonito, ela queria que essa viagem durasse para sempre. Não vê seu amigo desconhecido. Desperto-a. 3 graus sessão. Tão logo se encontra adormecida e exteriorizada, envio Henriette ao espaço. Ela para lá se lança com o mesmo prazer e quase que imediatamente vê seu amigo. Ele se chama Henri, irá guiá-la e mais tarde lhe mostrará a sua mãe. Chama a mim e sugiro-lhe que retroceda ao passado. Ela revive rapidamente sua vida atual e entra na penumbra após ter tornado a atitude do feto, como aliás antes de cada uma de suas encarnações. Faço-a retroceder mais ainda no passado e, por uma atitude de morte ela entra em sua vida precedente. E uma velha alquebrada, vivendo em Paris sob a República de 1848. Lamenta esse homem de bem, Luiz Felipe. Teve muitos filhos, porém a maioria morreu e os outros a deixaram. Tem apenas seu gato, a quem dá um lugar ao seu lado, na poltrona, que acaricia. Ela se chama Marie Lecourbe. Teve muitas infelicidades. Recorda-se de seu amigo, o escultor Henri Davin, que teria desejado desposá-la, mas que não pôde fazê-lo por serem seus pais ricos e Marie pobre.
Conheceu Henri nas escadas de sua casa. Ele morava no primeiro andar e ela o encontrava quando ia trabalhar. Rejuvenesceu-a. Ela tem 20 anos e vai casar-se com um operário metalúrgico. Rejuvenesceu ainda mais. Ela tem 10 anos e mostra-se bastante viva e alegre. Levanta-se e pula a corda. Rejuvenesceu-a. Ela passa pela erraticidade. Encontra-se na completa escuridão, porém não sofre. Tomamos conhecimento sucessivamente de que foi um homem bom e instruído, talvez um bispo. Admirado por encontrar na completa escuridão tal personagem, fico sabendo que um defeito bastante grande compensava as qualidades. Nosso bispo gostava muito de mulheres. Vivia Erra Marcélia sob o reinado de Luís XV e chamava-se Belzunce. Observo todos os nomes próprios e datas. O sujeito hesita muito como se o lesse penosa e lentamente. Repete várias vezes Beus. Beus, quando há muito tempo já havíamos compreendido Belzunce. Ao contrário, conta e representa os fatos com volubilidade e vivacidade. Nosso bispo vai reencarnar e sabe que será mulher humilde e infeliz. Ele não escolhe sua sorte. Não escolhemos, afirma ele. Faço passar pela vida de Marie Lecourbe e levo aos 10 anos. Sugiro-lhe que se recorde do que fazia antes de encarnar. Eu ficava em torno de minha mãe. Aos 10 anos ela já se chama Marie Lecourbe. É filha única e não terá mais o pai. Envelheço-a. Ela tem 30 anos. Explica aqui, se ainda se chama Marie Lecourbe, apesar de seu casamento, é porque se casou com o primo. O marido é um razoável homem de bem que não bebe mais do que os outros. Peço-lhe notícias de Henri. Ela parece surpresa e melindrada. Tranquilizo-a, dizendo que sou um pouco feiticeiro e que é inútil esconder-me alguma coisa. Ela não vê mais Henri e não quer revê-lo. Ela o amou e conservou-se recatada, porém a separação doeu-lhe muito, e então se sente velha e teria vergonha de se mostrar agora. Pergunto-lhe se ela tem alguma intuição de ter conhecido Henri em outra existência. Resposta: não há outra existência, estamos bastante fartos desta. Ela tem muitas dificuldades. Perdeu filhos bem pequenos. Tem vários outros a seu redor, um dentro de um berço à direita, outro que se agarra à sua saia à esquerda. Está apressada. É preciso fazer a comida. Pega seu bebê do berço e murmura, meu pequeno Henri. Pergunto-lhe se esse nome é a recordação de seu antigo amor. Ela sorri, abaixa a cabeça em sinal de confirmação, murmura um sim tímido e abraça o bebê. Pergunto-lhe o que foi feito de Henri. Ele, parece, casou-se com uma mulher feia. Eu era bonita, não o sou mais, tive filhos demais. Henri, aliás, tem dinheiro e paga amantes. Aqui devo observar o quanto a ideia que Marie Lecourbe faz de Henri difere daquela do sujeito quando este fala de Henri como espírito auguer. Na interpretação malévola, se não caluniosa, formulada por Marie Lecourbe sobre seu antigo amigo, reconhece-se a facilidade com a qual os pobres creem terem os ricos boas fortunas imaginárias. Quando, ao contrário, Henri é reencontrado como espírito guia, é um espírito de luz e de bondade. A contradição é característica. Envelheço Marie, ele aos 60 anos. Seu marido morreu e isso é bom, pois ele não mais trabalhava. Ela encontra-se sozinha. Seu pequeno Henri morreu. Seus filhos ainda vivos estão casados, exceto sua pequena Rose, que se perdeu, que tem belos vestidos e que se entrega à má vida. Ela era muito bonita. Mas eu também, eu era bonita e não fiz o que ela fez. Vejo-a algumas vezes, mas faz-me mal. Enfim. Talvez ela tenha razão em não se esfalfar como eu. Envelheço-a, ela cai morta e entra na penumbra. Diz-me que morreu com mais de 80 anos. Lá onde está reencontrou seus pais, porém não se falam e a família já não conta muito. Não reencontrou seu amigo Henri, que deve ter morrido antes dela e deve estar reencarnado. Recorda-se de que ficou contente por desencarnar. Assistiu a seu enterro. Não havia quase ninguém. Seus filhos riam. Achava-se que ela era muito velha para uma morta. Nada disso lhe importava. Lamentou apenas por seu gato. Foi revê-lo no estado de corpo astral. Ele reconheceu-a e fez ronron. Uma velha vizinha recolhe o animal. Assinalo aqui que, no estado de vigília, Henriette ignora a faculdade atribuída a certos animais de serem reais sensíveis do que o homem, a presença dos fantasmas. Marie Lecourbe não foi ver como se tornava seu corpo na tumba, não se gosta remito disso, você sabe. Leva em direção à sua reencarnação futura, que é a sua vida atual. Vê uma mulher jovem que sofre numa cama, mas é a mamãe. Fica perto de sua mãe durante o parto. Ela não escolheu sua sorte,
não escolhemos. Envelheço-a, faço-a ultrapassar sua idade atual e dirijo-a ao futuro. Aos 40 anos de sua vida atual, ela se encontra em Paris com o marido. Sente saudade de Valença, porque está velha e deixou bons amigos nessa cidade. Envelheço-a. Ela tem 60 anos. Está maravilhosamente bem. É viúva há 5 anos. Está sozinha e seus filhos estão casados. Envelheço-a. Ela tem 75 anos. Está bem, aqui vive-se quando velho. Ela se aborrece. Seus filhos não querem mais saber dela. Sua felicidade é ver os netos. Envelheço-a reais. Ela terra 90 anos. Está curvada pela idade. Parece-me inútil interrogá-la, é preciso terminar. Envelheço-a rapidamente. Ela cai para trás com um pequeno grito e morre. Interrogo. Encontra-se na luz. Vai partir com Henri para um outro mundo. Seu marido, apesar de feliz, não terminou seu estágio terrestre. 4 graus sessão tão logo foi adormecida e exteriorizada. Henriette, sob minhas sugestões verbais, recua ao passado. Encontramos em breve Marie Lecourbe na penumbra, erraticidade. Ela não está só. Seus companheiros não lhe falam, mas todos se compreendem sem falarem. Há alguns que ela conheceu na terra, porém não saberia dizer seus nomes. Não sabe há quantos anos está morta. Não se conta desta forma. Sua filha Rose, que se perdeu, morreu e encontra-se na completa escuridão, mas não no inferno. Não existe inferno. Assinalo aqui que Henriette pratica e defende a religião católica. Marie não vê vida finura, a vida atual de Henriette. Ela não reencontrou seu amigo Henri. Faço recuar no passado e, após uma atitude de morte, chegamos à velhice de Marie Lecourbe. Ela tem 84 anos, porém tem bom estômago. Seus filhos deixaram-lhe alguma coisa para viver e 6 netos lhe vêm ajuda. Sua filha Rose, que se perdem, morreu de miséria no hospital. Ela colocava tudo em suas costas. Leva aos 60 anos. Está viúva, trabalha e ganha 15 soldos por dia, fazendo camisetas de homem. Nunca sonhou ter sido homem. À noite está muito cansada para sonhar, ela dorme. Aliás, gostaria de ser um homem, os homens têm a vida mais fácil. É devota. Não era quando jovem, porém experimenta a necessidade de se prender a alguma coisa. Não reviu Henri. Rejuvenesceu-a. Ela tem 20 anos. Estamos em 1825 e Luiz Felipe reina. Ao despertar o sujeito rirá de seu anacronismo quando lhe falarmos disso. Ela não vê datas nitidamente e declara além do mais que ela não é exatamente Marie Lecourbe. Nota da editora: Luiz Felipe iniciará seu reinado apenas em 1830. Rejuvenesço-a levo ao período de erraticidade situado entre a vida de Belzunce e a de Marie Lecourbe. Nosso sujeito encontra-se então na completa escuridão. Não sofre, porém não se sente bem. Sente ao seu redor companheiros de miséria que não vê que lhe causam medo. Recorda-se de que foi um homem instruído e bom, que era um bispo, que se chamava Belzunce, sempre a mesma hesitação ao enunciar os nomes, que gostava demais de mulheres, o que é um grande defeito para um bispo, e que foi orgulhoso como todos o são. Seus companheiros de miséria fogem quando ele se aproxima. Não se trata nem do purgatório nem do inferno tal como eles imaginava quando bispo. Tem a intuição de que resgatará suas faltas, reencarnando como uma pessoa infeliz, porém não sabe nem quando, nem como, não escolhemos. Proponho-lhe conduzi-lo ao tempo em que era bispo. Ele recusa. E é a força que, através de passes longitudinais, faço voltar à vida de bispo. Ele nela entra através de uma atitude de morte e sua atitude é bem a que se deve atribuir a um bispo, mãos juntas e os dedos entrelaçados sobre o peito. Mais alguns passes e ele se endireita um pouco, ainda permanecendo curvado como um velho. Interrogo. Ele vai mal, é velho, sente que se vai. Isto não deve causar medo a um homem como você. Sim. Sinto apreensões. No entanto, você foi um homem honesto. Não fui perfeito. Mas quem é você, pois, para interrogar-me assim? Estou fora e acima do tempo, porque, como o profeta Elias que retornou como São João Batista, tive, eu também, várias vidas e já sei sobre você mais coisas do que você poderia crer. Você é talvez o espírito mau. Certamente que não, crê você que ele seria ingênuo bastante para mostrar aos homens as punições de suas faltas. Enfim, o que quer você de mim? Veio preparar-me para a morte? Não. Aliás, suponho que você não tenha medo de ir para o inferno. Para o inferno? Não. Deus é misericordioso,
porém tenho medo. No entanto, todo mundo o reverencia como um santo. Sim, creio-me um santo, mas fiz coisas bastante horríveis. Eu sei. Muita inclinação pelas mulheres e muito orgulho. Como sabe? Eu já lhe disse, estou acima do tempo e sei bem que não me engano falando de uma inclinação pelas mulheres. Sim. Elas fizeram-me sofrer. Torturaram-me. Sua importante situação, o prazer de fazer um santo cair. Tudo devia atraí-las a você. Sim, tive muitas, mas todas me fizeram sofrer, sobretudo desde que fiquei velho. Apesar de sentir remorsos a cada vez, eu sempre caía de novo. Que horrível estado de padre quando não se tem vocação, meu Deus. O homem é fraco e as mulheres de Marsella são conhecidas por sua beleza e seu charme. Cora uma ponta de orgulho, é. Não eram apenas as de Marsella, eram sobretudo as de Versalhes, em Paris. Então você sentia remorsos? Sim, mas também eu não tinha vocação, fui forçado a tornar-me padre. Se você quiser, posso rejuvenescê-lo até sua entrada no seminário. Não faço questão de rejuvenescer. Sim, deixe-me fazê-lo. Passes longitudinais, que idade você tem? 20 anos. Então você vai ser padre. Você possui vocação religiosa, não. Porém, somos muito numerosos na família. É preciso. Assinalo aqui que o sujeito no estado de vigília não sabe da vida de Belzunce a não ser dos incidentes da peste de Marsella, tal como gravuras os popularizaram. Porém crê ter lido uma vida de Belzunce há cerca de 15 anos, em que ordem você ingressa? Sou jesuíta. Você foi bem comportado até o momento. Não, eu me diverti até demais. Mas ao menos você permaneceu casto. Com embaraço, não. Como assim? Você é tão jovem, meu pai, no castelo, não tomava conta de nós e íamos à caça. Você está entrando numa vida bastante austera. Deus me ajudará. Bem. Vou envelhecê-lo até sua primeira, passes transversais. O sujeito se debate e inclina-se numa atitude humilhado, suspirando com horror. É a sua primeira falta. Sim. E quem é essa mulher? Uma mulher casada. E ela veio a você como penitente? Com um suspiro, sim, você sente remorsos. Sim, porém o terrível é que sei, eu sinto, que recomeçarei. Onde você está? Com esforço, há montanhas e é no sul. Não é Toulouse, porém não vejo o nome da cidade. Recorde-se. Ajudo a memória pela pressão no meio da fronte, é a gente. Que idade você tem e o que você é? 35 anos. Sou pároco. Vou envelhecê-lo e fazer de você um bispo. Passes transversais. Logo o sujeito endireita-se numa orgulhosa atitude e com um gesto brusco, a mão direita na altura do queixo, apresenta-me seu anel, imaginário, para que eu beije. Com o pretexto de uma dedicatória, faço dar sua assinatura. Esta, bastante masculina, está corretamente precedida de uma cruz e mostra bem os nomes de Belzunce, Henri François, nomes que o sujeito ignora no estado de vigília. A abreviação é de Marseille, bispo de Marsella, é mesmo a mais comum, porém a letra e a ortografia não são as do verdadeiro Belzunce, que assinava Henri e não Henri François. Onde você está? Em Versalhes. Você vai aí com frequência? Sim, com mais frequência do que a Marsella. Você não soube que há casos de peste em Marsella? Com indiferença sim, disseram-me, porém creio que não será grave. Aplico alguns passos de lado a lado. O sujeito levanta-se, o que você faz? Parto para Marsella, chamaram-me, precisam de mim, aplico mais alguns passes, eis você entre os pestilentos. Você os vê? Escondendo os olhos com a mão direita, ó. Os infelizes. Ele caminha, inclina-se sobre uma vítima, sustém uma cabeça imaginária, desenha uma grande cruz com a mão direita e recua vivamente, aspirando bastante ar. Vê que ele evitou respirar no ambiente imediato do doente. Avança mais e abençoa vários doentes com o sinal da cruz. Para evitar o cansaço sugiro-lhe que durma. Em seguida aplicou-lhe passes transversais sem nada dizer e, quando de novo interroga o sujeito, encontramos Marie Lecourbe aos 40 anos. Sob pretexto de trabalho, peço-lhe uma assinatura, que ela dá lenta e penosamente após desculpar-se por não saber escrever bem. Continua os passes sem nada dizer. Ela cai para trás com um grito. Interrogo. Encontra-se na penumbra. Recorda-se de sua vida de Marie Lecourbe e, ajudada por pressões sobre a fronte, lembra-se de que pouco antes foi um homem tão bonito. Suas recordações ficam precisas,
Porém ela não pode compreender que um bispo possa ter tido má conduta. Vê no entanto que a vida de Marie Lecourbe, não tendo do amor senão encargos e da vida senão humilhações, seria uma boa punição para um homem que abusou do amor e do orgulho. Trago a época atual e a desperto. 5 graus Seção. Através de passes leve o sujeito à personalidade de Marie Lecourbe aos 20 anos.